Quem nunca teve problema de coluna, né? As principais dores das pessoas, as principais reclamações hoje são coluna, o jeito de você dormir, o jeito de você trabalhar, a tua postura durante o dia, é atleta, é dona de casa, até o jeito de você lavar a louça pode prejudicar a coluna. Então, para tratar do assunto, nós estamos visita hoje numa empresa especializada de Balneário Camboriú, a Fisiotera. A Fisiotera é dona da ITC. Primeiro, como vai, Dr. Johnny Jamblowski? Isso aí, tudo bem, muito bem, muito bem. Então, realmente a Fisiotera é uma empresa que trabalha especificamente com coluna e grandes articulações. Ela nasceu de um sonho há mais de 23 anos atrás e este processo se desenvolveu em função de realmente a coluna ser o maior complexo articulável do corpo humano e, obviamente, é responsável por grande parte das dores. E o mais legal é entender que a Fisiotera, ela nasceu de uma junção de 3 palavras que demonstra a nossa missão. De fisioterapia, de físico, no meio em inglês other, que é outra, e era de dimensão. Então, Fisiotera significa uma fisioterapia de outra era. E é desta forma que a gente desenvolve todo a performance desta profissão, que é incrível, voltado para esses problemas que judiam demais. Como você mesmo falou na abertura e na introdução, né? Os hábitos posturais, o processo natural de envelhecimento, as artes do dia a dia, a somatória dos fatores de postura por repetição. Todos esses processos juntos fazem com que a gente acabe desenvolvendo problemas nessa grande estrutura do corpo. Porque quando a gente fala de articulação, a gente está falando de uma articulação, por exemplo, como o ombro, uma articulação como o quadril, uma articulação como o joelho. São vários conjuntos. Isto. Mas a coluna é um complexo de 33 articulações funcionando ao mesmo tempo. Por isso ela é a maior complexidade óssea do corpo humano e, obviamente, com isso desenvolve uma série de possibilidades de alteração em função disso. Vamos falar um pouquinho, vamos começar a falar da empresa de vocês. Já Legal. Vamos chegar na coluna de novo. A Fisiotera, ela é proprietária, tem a franquia, a franqueada é a ITC. Isso. Quem está em Balneário Camboriú vai visitar a ITC. Isso aí. Quem está em Joinville, a sede de vocês hoje é Joinville. Sim. O senhor está lá, atende lá e aqui também. Isso. Então hoje vocês, além de ter o tratamento específico de coluna, vocês têm mais 3 produtos. Gostaria que o senhor me falasse. Então. Mais 2, né? Isso. A Fisiotera, ela é a nossa empresa. Sim. E dentro dela nós temos alguns produtos. O principal produto é a parceria com o Instituto de Tratamento da Coluna, que é o ITC Vertebral. Exato. O ITC é uma franquia que foi desenvolvida aqui no Brasil com uma compilação de técnicas que foi compilada em um método. Então, hoje a gente tem um método de tratamento exclusivo, ele é validado cientificamente e ele é difundido dentro do sistema. Sim. Então, que usa tecnologia de ponta, hoje o que é de mais moderno no mundo, né? E essa metodologia que foi comprovada cientificamente. Então o ITC é a primeira franquia especializada de coluna do mundo e dentre isso nós somos 2 unidades, Joinville e Balneário Camboriú. Tem o ITC lá também. Isso, que também tem o ITC lá. A sede do Brasil da ITC é em Fortaleza. Isso, ela nasceu lá, né? E hoje está difundida em aproximadamente quase 200 franquias no mundo, né? A maior parte aqui no Brasil e desse grande percentual, 2 unidades são nossas aqui em Joinville e Balneário Camboriú, que é essa que a gente está aqui. Aonde tem mais trabalho de coluna, Joinville ou Balneário? Joinville, assim, pela quantidade de tempo, né? Joinville nós estamos lá há 23 anos no mercado, sou pioneiro lá, né? A gente que introduziu todo o trabalho de coluna especializada. Aqui também, a gente está há 8 anos. Daqui, né? Nós estamos falando de um número maior, né? Mas o legal é que as 2 unidades juntas, elas atendem mais de 40 cidades da região. Então hoje a gente acaba atendendo um aporte muito grande de pessoas, principalmente dessas pequenas cidades da região,
né? Todo esse vale aqui de Balneário Camboriú, enfim. O senhor é fisioterapeuta e especialista em colunas e grandes articulações. Isso. Qual a diferença da coluna? A coluna a gente já falou. As grandes articulações são o quê? Joelho, quadril e ombro. Né? Por quê? Como a interligação do corpo é única e total, nunca a gente vai ter uma associação específica de uma articulação. Então nós temos sempre a interferência das outras. Se a gente pensar em um carro, né? Balanceamento, geometria, alinhamento e calibragem. Sim, exatamente. Isso tudo vai fazer com que o carro rode melhor e a gente tenha aí um desgaste menor. A mesma coisa com o corpo. Então, o joelho, o quadril e o ombro, elas muitas vezes estão 100% ligadas com disfunções da coluna, ou vice-versa. Nós temos um problema seríssimo, um exemplo seríssimo disso foi o Guga, né? Sim, Teve que parar no Guga, nosso Guga é o principal patrimônio de atleta de Santa Catarina, que ele teve que parar de competir por causa do quadril, ele teve uma grande alteração no quadril, que veio muito provavelmente pelos esforços associados ao longo do tempo em relação ao tênis, que é uma modalidade esportiva que gera bastante desgaste pelas grandes rotações e pelos grandes movimentos que essa modalidade exige. Grandes problemas nessas articulações, elas são causadas pelo esforço repetitivo, né? Sim. E pela má postura também. Sim. E pelo excesso de utilização. Então, o esforço, exatamente, o esforço repetido em cima de um eixo desalinhado aumenta o desgaste, trazendo uma aceleração da degeneração, né? E aí a gente vai envelhecendo antes do tempo. E isso vai fazendo com que as alterações degenerativas comecem a ser instaladas. E o que é uma degeneração? São os desgastes que teoricamente deveriam ser naturais e que muitas vezes eles são antecipados pelo nosso comportamento. Porque se a gente pensar no envelhecimento, o envelhecimento é biológico. E se ele é biológico, ele é natural. E sorte de quem envelhece, né? Mas não deveríamos sofrer com o envelhecimento. E por que a gente sofre com o envelhecimento? Porque ficou velho? Não, porque a gente estraga antes do tempo. E no processo de envelhecimento fica mais difícil a recuperação. Por falta de cuidados. Muito provavelmente sim. Porque o veículo, que o teu exemplo você colocou, você vai lá e troca a peça. Nós não temos como e faz trocar. O balanceamento, faz a geometria, faz a calibragem, coloca combustível correto, né? Então a gente também funciona. De certa forma, vocês fazem o tipo de um balanceamento também. Na verdade, esse é o processo, porque quando a gente fala de articulação, o grande barato é entender que as lesões articulares, em 90%, elas são mecânicas. O que isso significa? Que a maior parte das articulações saem do eixo. E quando elas saem do eixo, a gente aumenta a sobrecarga. Esta sobrecarga por repetição vai levar a um desgaste. E esse desgaste instala uma doença. Então, mais de 80% das lesões são mecânicas. E é aí que as pessoas erram muito, porque elas vão buscar um tratamento químico para as lesões mecânicas. Por isso que o remédio não funciona na grande maioria das vezes. A única coisa é que desinflama se estiver inflamado. Que ele é feito para ou fazer um processo de desinflamação ou de alívio da dor. Mas a alteração está ali presente. Então o tratamento, enquanto não for feito uma organização mecânica, e aí quando a gente fala de coluna, não tem outro jeito. Só existe a possibilidade de fazer o tracionamento dela, e aí não tem mão, não tem alongamento, não tem técnica que faça isso. Isso é com um equipamento. Não é um massagista comum de mãos que vai lá. Não, isso é um equipamento que vai fazer com que a gente desobstrua as compressões e organize o centro de alinhamento, fazendo com que a distribuição de carga fique mais harmônica. As pessoas comuns a gente está acostumado. Você virou o dedo, saiu o pé ali, a pessoa puxou aqui, colocou no lugar. Isso. Essas são as pequenas articulações, dá para fazer isso. O joelho, o cotovelo, dá para fazer. Mas a coluna já não tem como você pegar uma pessoa e puxar lá. Não, de uma vez só não. Existem as técnicas de manipulação. E pode criar uma lesão maior se a pessoa quiser fazer isso daí. E aí a tração é extremamente segura. Isso é uma coisa muito importante a gente falar, porque existe muito mito, muita fantasia. Existem também profissionais que assustam as pessoas para que elas não façam isso, né? E obviamente a gente tem que entender que nós estamos falando do equipamento mais moderno do mundo, de uma empresa americana extremamente segura, e a forma de colocar o paciente, ela tem
totalmente um cálculo para isso. Peso, idade, sexo, nível de problema, tipo de alteração. Exato. Então, a ideia não é um tracionamento de arrancar a pessoa e cortá-la no meio, né? Isso era lá na Idade Média. Eu até seria uma observação interessante que eu fiz esse Você já se submeteu ao processo, né? No ano passado. E te gera um conforto bom. É muito legal. Porque ele vai bem devagarinho, vai soltando. Porque é progressivo. Sim. E essa sensação, quando a gente faz essa descompressão, ela anula ou diminui consideravelmente a carga gravitacionária em cima do corpo. Então a sensação que a gente tem é como se tirasse um sapato apertado do pé, uma mochila pesada das costas. Então é extremamente prazerosa a aplicação da máquina. E aí a gente tem a possibilidade de usar ela na lombar, a gente tem a possibilidade de usá-la na cervical e outras máquinas que a gente tem também que vão fazer a organização dos discos amortecedores através de movimentos repetidos. Para evitar justamente que o problema persista. Exatamente. Porque senão você só puxou aqui e a pessoa continuar com o mesmo costume, sim, vai continuar. E como a gente está falando de lesões mecânicas, a grande importância é mudar hábito e comportamento. Então, quando as pessoas continuam fazendo as mesmas coisas, não vamos ter resultados diferentes, né? Exato. Então, o processo que é incrível não é só tirar dor, porque isso é fácil. Agora, reorganizar essas estruturas para que as pessoas possam ter uma vida normal e fazer as coisas que desejam, este é o desafio, né? Então, a nossa metodologia, ela não é feita através de números de sessão. O paciente não vem fazer 10 sessões como é nos planos utilizado pelos convênios, que é um modelo de fisioterapia completamente diferente do que a gente faz. Porque as pessoas confundem muito uma coisa com a outra, né? E outra coisa que é importante a gente falar, e se você me permitir, é diferenciar pagamento, porque as pessoas confundem um tratamento particular como uma forma de tratamento, e particular não é uma forma de tratamento, é uma forma de pagamento. Porque se você foi numa clínica de convênio e você paga particular nessa clínica, você está pagando mais do que o convênio pagaria e vai receber aquele modelo. Aquele mesmo modelo. Exatamente. E o que você vai pagar para a gente é uma outra realidade. Então, pagamento é uma forma particular, é uma forma de pagamento e não de tratamento. Porque senão as pessoas fazem comparação e não dá para comparar A com B, porque não existe comparação, né? Então esse é um processo para a gente saber. Nós estamos aqui com essas imagens. O senhor poderia explicar para a pessoa leiga, por exemplo, as articulações da coluna? A gente consegue ver o processo natural de envelhecimento. Sim. Então aqui a gente tem uma coluna mais ou menos de 20 anos, aqui mais ou menos de 40, aqui mais ou menos de 60 e aqui mais ou menos de 80. Então esse é o processo natural de evolução. Quando é que isso aqui está errado? 80 está acabado. Já começa a ficar osso com osso, né? Então o que a gente tem que entender é que o disquinho amortecedor aqui, que ele é na grande parte das vezes pela indústria da doença, ela é tida como um vilão. Então assim, fez uma hérnia de disco, que é uma lesão no disco. Então a hérnia é um vilão. A hérnia de disco seria o disco, isso daqui. Na verdade, o que é a hérnia de disco? Nós temos um sistema de amortecimento que fica entre as vértebras. Sim. Este sistema de amortecimento, ele vai ressecando ao longo do tempo e os esforços da vida vão somatizando uma pressão sobre ele. O excesso de esforço, a falta de exercício, o excesso de exercício, o processo natural de envelhecimento, a desidratação da peça. Também, muita pessoa que trabalha em indústria com movimentos, enfim, né? Aí o que acontece? Estes anéis de cartilagem, eles rompem. E quando eles rompem, o amortecedor vem para fora. E aí a gente faz a hérnia de disco. Então a hérnia de disco é uma lesão que acontece por ruptura dos anéis. Estão observando bem aqui, né? E aí o núcleo amortecedor vem para fora. E quando isso aqui vem para fora, é aqui que sai e morde o nervo. Ela chega a fazer a pressão sobre o nervo e aí as pessoas começam a ter que é o amarelinho, que sai da medula, que está por dentro da coluna, né? E cada grupo de nervos desse comanda um determinado grupo de músculos. Então, conforme movimentos. Então, conforme aonde as pessoas dizem que está a dor, o choquinho, o formigamento, a dormência, a gente já sabe inclusive o nível que está machucado, que está comprimido. Então, qual é o tratamento? Se o tratamento for a cirurgia, o médico vai abrir aqui atrás, fazer um corte e vai cortar
o que foi para fora. O excesso. Quando ele corta esse excesso, para de morder a dor, para de morder o nervo e a dor some na hora. Só que essa parte vai continuar deficitária. Exatamente. Como ele é uma boinha amortecedora, a hora que ele corta, esse disco faz assim, ó, ele enruga, murcha e endurece. E aí a gente vem para essa situação aqui, ó, aonde ele vai ficar praticamente assim, osso com osso e uma boia murcha lá no meio. Este processo mecanicamente gera dor. vai muita dor. E isso vai fazer com que a gente tenha aí uma compressão maior, fazendo um estrago. Existe alguma forma de substituir isso aqui? Ou ainda não. Rejuvenescer ele? Não, só quando eles colocam nas cirurgias de pino, que aí o que acontece? O médico afasta as estruturas, coloca um silicone, um disquinho de silicone com um implantezinho metálico ali para fazer o espaçamento, entra com 2 parafusos de um lado, 2 parafusos do outro e prende. Só que daí esses pinos vão fazer com que as vértebras que são monoarticuláveis, uma sobre a outra para fazer o movimento, elas, 2 ou mais, mecanicamente a força que elas têm que fazer para virar, estoura em cima, estoura embaixo e uma série de consequências. Só para você ter uma ideia... São produtos diferentes, um do organismo e outro é artificial. É artificial, nunca vai ser natural. Né? E aí, hoje é legal a gente falar dos estudos científicos, porque isso que é importante, porque isso valida o processo. Sim. Então, países hoje como Inglaterra, Dinamarca, Alemanha, Austrália, esses países já não fazem mais cirurgias de pino pelo seu sistema único de saúde, porque esses pacientes vão custar muito mais caro para o sistema depois. Então, e nesses países, quando um paciente recebe a indicação cirúrgica, obrigatoriamente ele tem que passar por um fisioterapeuta especialista em coluna para validar essa cirurgia, se ela é indicativa ou se ela é comercial. E dentro disso fazer os direcionamentos. Aqui, ela é gelatinosa? Ela não é gelatinosa, ela é uma cartilagem. Sabe aquela pontinha do peito do frango, que é molinha? Sim. É exatamente aquilo. É exatamente na mesma consistência, o mesmo material. E a parte ruim é que a cartilagem que a gente tem na orelha, que a gente tem na orelha, que a gente tem aqui no nariz. É mais fininha. E aí, esta mesma cartilagem constitui esses anéis. E o tratamento, então, se a cirurgia traz esses problemas todos, é trazer esse disco de volta. Então, o disco reabsorve, gente, inclusive até sem tratamento. Só que ele não vai reabsorver de forma correta. E aí as pessoas sempre vão ficando com sequelinhas. Agora, se a reorganização for feita de forma correta, aí a gente consegue trazer com a máquina de tração, faz a descompressão, porque daí eu vou criar uma pressão negativa ali, né? Por exemplo, a hora que eu botar na máquina faz descer. Ela vai fazer a hidratação. É uma forma de encaixar novamente. Exatamente. Essa parte. E a gente faz a tração e desobstrui o processo. Exato. E aí depois tem uma outra máquina que reorganiza esses anéis para a gente fechar ele de novo. Ele pode se reconstituir sozinho? Na verdade, ele não reconstitui porque não regenera. Ele vai ficar estável lá dentro. Só que a única coisa que vai manter isso aqui lá dentro de volta é a musculatura que fica fora. Então é fundamental que o paciente tenha um reforço muscular de dentro para fora. E isso quem propicia é a fisioterapia. Isto quem determina é a fisioterapia. E depois de ajustado, depois de estruturado, aí sim esse paciente vai para o reforço muscular da atividade física. A pessoa se torna inválida da cintura para baixo? Esse disco quebra? Na verdade, o que acontece? Não, é a nossa medula. A medula é essa. A medula que passa por dentro da coluna. A medula é esse amarelinho. Ela passa por dentro da coluna. Ela vem lá do cérebro e passa. Toda vértebra tem um buraco no meio. Mas se quebrar a vértebra também, logicamente... Pode, se você fizer uma fratura e ela lesionar a medula, aí nós vamos ter problema. Mas o que acontece? A gente tem... nós somos educados a acreditar que a coluna é frágil. Não tem nada mais forte no nosso corpo do que isso aqui. Sim, mas... Por quê? Porque a função da vértebra é uma vértebra... Toda ela tem um buraquinho no meio. Uma em cima da outra forma um canal. E dentro desse canal passa a medula. Então, na verdade, a primeira função da coluna é proteger a medula, para que nada aconteça a ela. Exato. Então, não existe coluna frágil. Pessoas sim, mas coluna não. Então, este processo é que a gente precisa entender. Agora, quando é que a gente pode perder o movimento? A medula é responsável pelos movimentos. Se eu tiver uma lesão, eu vou perder o movimento. Você vai perder o segmento daqui. Isso, porque aqui ele corta ali. Não. E aí as pessoas vão ter uma lesão. E a lesão é a paralisação dos movimentos da lesão para baixo.
Seria a mesma coisa de um fio, que ela seria um fio cortado, e dentro desse fio tem milhões de fiozinhos pequenos. Jamais você conseguiria emendar todos. Por enquanto não existe isso. Tecnologia ainda não, a medicina não conseguiu. Então, quando se tem uma lesão na medula, a gente tem realmente a perda total dos movimentos. E se essa lesão for aqui embaixo... transplante da medula? Então, o transplante da medula é outra coisa. Não é para esse processo ainda. É um outro processo para algumas outras estruturas. Porque mas voltaria a andar. A ideia é essa. A ciência está evoluindo para isso. A busca é que a gente consiga fazer com que esses tecidos se regenerem. E a regeneração desses tecidos, como a lagartixa lá, se a gente cortar o rabinho dela, né? Sim, tempo depois o rabinho regenera e volta. Sim. Então existem linhas de estudos mostrando, mas isso tem muito chão pela frente ainda e a gente não tem de fato. Então o que a gente deve entender é que mais de 96% dos tratamentos para hérnia de disco é conservador, feito através da fisioterapia especializada. Caso o paciente já tenha muitos comprometimentos, muitos sintomas graves, aí tem a indicação cirúrgica que gira em torno de 3, 4% dos casos. O que acontece quando aquela pessoa ela anda assim, não consegue levantar mais a cabeça, as pessoas mais velhas? Eu já vi pessoas andando bem tortinhas, né? Por causa da deformidade. Nós temos a gravidade, que é uma força que está nos amassando 24 horas por dia. Sim. A coluna, como um eixo de alinhamento, os músculos têm que estar fortes o suficientes para sustentar esse processo contra a gravidade. Sim. Se os músculos não estiverem fortes, se os disquinhos não estiverem hidratados, eu vou cedendo. E quando eu vou cedendo, eu vou impactando e deformando a minha postura. Aí e quanto mais fraco... A pessoa, se ela está assim, você vai conseguir colocar, não volta mais. Tudo depende. Cada caso. Por isso que a gente não pode... Quando a gente fala de coluna, isso está sempre associado ao comportamento e aos fatores multissegmentares. Porque às vezes as pessoas fazem uma ressonância magnética e vem lá como no laudo descrito como uma hérnia de disco. Então a pessoa chega para um tratamento e diz assim, eu tenho hérnia de disco. Só que essa hérnia de disco vem por um desalinhamento da coluna, vem por um desgaste degenerativo já com artrose, com bico de papagaio, com uma série de alterações, vem com um desequilíbrio muscular importante, vem com sobrepeso, vem com outras doenças e a hérnia de disco junto, entende? Tem um assunto importante então, desequilíbrio muscular. Quando a pessoa ficando mais velha, os músculos vão ficando mais flácidos, aí a coluna perde a proteção? Sim, e aí o que acontece, amigo? Não é só isso, você usou a palavra, as pessoas ficam mais velhas. Infelizmente, isso está acontecendo cada vez mais cedo. Por quê? A cada geração nós estamos mais frágeis e mais sedentários e mais impactados, né? Hoje as crianças brincam lá dentro de casa com o celular, com o videogame, né? Não pisam mais descalço no chão, não comem mais coisa que caiu no chão, é tudo industrializado, tudo higienizado, né? Então, este processo está fazendo com que a gente não precise fazer tanto esforço. Então, teoricamente, vamos durar mais tempo. Só que vamos durar mais frágeis. E que, de uma certa forma, isso combina com o desejo da saúde, da indústria da doença. Que a gente consuma antes e perdure mais tempo usando. Sim. Então, qual é a grande sacada? A grande sacada é entender que o teu corpo é responsabilidade tua. E cada vez que você terceiriza para alguém, alguém vai fazer o que lhe beneficia para te ajudar, né? Então, cabe... Hoje, doutor, tem muitas pessoas... Muitas não, a maioria. O doutor, tem muitas pessoas, a maioria dos jovens hoje, tem criança já começa assim no celular, tá? Sim. Fica assim, vai abaixando, deita na cama com o celular, tá na cama, tá almoçando, tá aqui assim no celular, ela vai causar problemas aqui. Vai. E bem mais cedo do que todos. Sim. Sim, e o mais grave, você falou uma coisa certa. Hoje os estudos científicos dizem que não existe problema postural, a correlação do celular com a postura. E a gente não pode acreditar nisso, porque esses estudos não levaram em consideração 20 anos. Né? Então hoje a gente sabe que as alterações posturais vão sim enveredar para uma série de disfunções. Né? E quanto mais cedo for a adaptação postural, mais difícil fica para a gente quebrar esse processo. Então realmente hoje, essa projeção do corpo anterior, só para vocês terem ideia, o deslocamento que a gente faz da cabeça para frente, com esse rolamento do ombro, gera, além da dor na região, na lombar vai gerar 4 vezes o teu peso.
de carga extra em cima disso o tempo todo. Por isso que as pessoas ficam 5 minutinhos numa pia, começam a sentir dor. Fica 5 minutinhos na frente de um fogão, sente dor. Porque fica 5 minutos em pé, exatamente, fica 5 minutos em pé de uma fila, sente dor. Então, todo movimento estático, quantas vezes vocês não veem aquelas pessoas que sentam e estão tudo assim, ó, o tempo inteiro impaciente, não tem jeito, não tem postura para ficar, porque esses músculos estão lutando. Todos temos 600 músculos no corpo, e esses músculos existem equilíbrios entre os profundos, os médios e os superficiais. Se a gente tem um eixo que é para estar reto como a coluna, e esse eixo estiver assim, tudo que está aqui esgaça e tudo que está aqui impacta. Exato. Então existe músculo. Não foi preparado para estar assim. Exato, para estar reta. E um jogo de equilíbrio. Sim. Então, se a gente tem músculos no corpo trabalhando muito mais do que deveriam e não precisavam, eles vão estressar. E por contrapartida, tem os outros lá que deveriam estar trabalhando e não estão. O cérebro, que não é burro, entende que tem músculos se matando de trabalhar, tem outros que não estão, isso gera uma briga. Essa briga chama dor. Sim. Então, mais de 70% das nossas dores, na grande maioria, nem é por doença. É por desordem tensional causada por repetição continuada. Sim. Então, se o paciente não entender isso, e a saúde não está muito interessada em informar a coisa certa, porque se eu te explico a coisa certa, tu vai fazer certo. Se tu fizer certo, tu consome menos. Menos consulta médica, menos exame, menos laboratório, menos farmácia, menos fisioterapia. Começa com o jovem. Além do celular, tem os jogos, né? Sim, jogos de computadores. Aí, é terrível. Tem muitas pessoas hoje que são aposentadas pelo LER. Pelo LER, pelos esforços de repetição. É um dos quesitos que o LER aposenta mesmo, né? Sim. Porque você está digitando muito aqui. Sim. Mas no computador, o jogo hoje, a pessoa fica ali. Também. 1 hora, 2, 4, 6. E não só isso, também a gente tem que colocar as correlações com as séries de TV, por exemplo, né? Sim. Você fica lá, às vezes, assistindo 4, 5, 6, 7 episódios, às vezes passa 10 horas largado num sofá todo torto, deitado, ou assistindo na frente de um celular, numa cama todo largado, né? Então, por que é confortável a gente sentar torto? Já pararam para pensar? Por que é bom a gente dar aquela largada assim? Por que é bom? Porque o corpo, o cérebro, infelizmente, registra a postura errada como a certa. E para ele isso é certo. Se eu te colocar sentado do jeito certo, o teu cérebro vai dizer assim, volta pro certo que você está errado. Por quê? Porque aqueles preguiçosos não querem trabalhar. Porque está confortável, aquele formato está acostumando. E isso, por repetição, vai se perpetuando. Então, cabe a gente entender. Ele não vê que as articulações vão desidratar, vão se desgastar, vão se impactar, vão mudar a mecânica, vão deformar. Porque pensa uma coisa que deveria estar funcionando sobre atrito liso. Né? Por exemplo, aqui assim. Sim. Numa deformidade, vão trabalhar assim. E essas saliências são as deformidades que fazem os biquinhos de papagaio, que geram uma série de alterações. Quando a pessoa chegou no ponto dessa parte interna que lesada, está totalmente lesada, ela vai ter uma dor contínua. Sim, geralmente sim. E quais são os sintomas para a gente identificar uma complexidade na coluna? Primeiro é a dor em radiação. Vai correr um choquinho assim, que a gente determina. Se for no pescoço, vem para a mão. Se for na lombar, vai para o pé. Sim. Quanto mais longe da coluna, mais grave essa mordida. Então, quem sente na mão, quem sente no pé, estaria numa situação bem complexa. Depois nós vamos ter a ausência de sensibilidade. Vai ficando meio dormente, parece que está faltando uma parte. Depois entra o estágio de falseio e diminuição de força. Um copo parece que está pegando um balde. Uma bolsa parece que está pegando uma mala. 200 metros parece que andou 2 quilômetros, um cansaço que a gente não sabe de onde vem. E isso tudo vai piorando até o 4º estágio, que é a perda total de força. E a pessoa trava mesmo e perde força e não se mexe. Acontece muitas pessoas, você dorme de mau jeito, as pessoas falam assim no português, e acorda com o braço, com a mão dormente assim. Quem nunca teve? Essa é a mesma sensação quando a gente tem uma lesão no nervo. Agora, a articulação quebrou aqui assim, não passou. Pense isso continuadamente. Que horror. Né? E outra coisa que a gente precisa entender, Johnny, quando é que a gente deve pensar numa cirurgia, por exemplo? São poucas as situações, tá?
A primeira são quando as pessoas não têm mais o controle de esfíncter, não conseguem mais segurar o xixi e as fezes. Então esse é um indicativo para cirurgia, não tem alternativa, é cirurgia. Tá? Quando as pessoas perderam o movimento e estão na cama, não tem jeito, estão ali semanas na cama e não tem movimento. Mas o que teria a ver o xixi, alguma coisa com a coluna? Porque cada nervo desse aqui comanda um grupo de músculos. E se a gente comprometeu esses músculos que geram o controle desses esfíncteres, tem uma lesão ali, a gente precisa descomprimir esse processo. Então ali tem, não, então, daí é cirúrgico. Não só a dor específica na coluna, como pode estar, sim, e pode estar sempre direta e indiretamente correlacionado. Tá cheio de dor, às vezes no quadril, que não é do quadril. A pessoa vai lá, faz ressonância, faz tomografia, faz raio-x, gasta consulta, vai, toma remédios, e a dor da coluna. Joelho é a mesma coisa. Existem muitas brincadeiras, o pessoal fala, você está enferrujado. Sim. E na verdade isso é uma ferrugem, né? Que ela vai corroendo, mais ou menos. Por dentro, isso. Os antigos falavam só isso, então, você não consegue jogar futebol, praticar esporte, está enferrujado, não consegue andar muito, está enferrujado. Justamente por isso, a articulação toda não está acostumada. Isso. E outra coisa, há um ressecamento da lubrificação delas. E quem faz isso para a cartilagem é a água. As pessoas não tomam água do jeito certo e na quantidade certa. Esse é um erro. Então, a água para a cartilagem é fundamental. Na verdade, é o único remédio. Então, a gente não tem o hábito de fazer as coisas certas, né? Mas a água pode tomar suco, refrigerante? Não, água. Para as cartilagens, a cerveja não ajuda? O álcool, ele desidrata. O álcool é a tal da gasolina adulterada. Lembrando que quem precisa da adulteração é você, não o teu corpo. Exatamente. Então, o álcool é bacana, ok, mas ele desidrata as estruturas. Se você não tem elas hidratadas, você está perdendo. Então, as pessoas que o abuso do álcool, ela tem mais tendência também. São duas coisas bem importantes. Você falou uma coisa bem legal. Hoje a gente tem associação direta, provado cientificamente, a nicotina como um dos maiores degeneradores da coluna, porque ela impermeabiliza a entrada da água nas cartilagens, e o álcool por desidratar. Então, óbvio que o consumo de cigarro, de narguile, de... Isso, eu ia te perguntar do narguile. Todo mundo quer narguile. Tudo isso tem já estudos sérios, mostrando sérias complicações, enfim. E sempre lembrando que isso são coisas que a gente precisa, não o corpo. E a famosa maconha? Não que eu fume, né, de jeito nenhum. Né? Ela prejudica tanto quanto o cigarro? Ela não tem nicotina, tem? Mas tem outras substâncias. Tem outras substâncias. E outra coisa, a maconha brasileira não é pura. A maconha brasileira tem até esterco misturado no meio. Então, a quantidade de toxinas que estão envolvidas no processo é que trazem debilidade. Então, as drogas de forma geral, o nome já é esse, a maconha é uma droga. O cigarro é uma droga. O narguilé é uma droga. O eletrônico. Para quê? Né? Para quê? O que ele então, tem? Para quê? Causa? Um monte de coisa também desnecessária. Para quê? Então são coisas que a gente faz que vai se entender a necessidade que cada pessoa faz. E obviamente nós vamos pagar o preço de tudo que a gente faz. O jovem se aventura, ele não sabe o que vai ter amanhã. Depois eu penso que vai acontecer, mas quando chegar lá já está a coluninha toda quebradinha já. Por isso que quanto mais cedo a gente entender que essa responsabilidade é nossa, porque a indústria da doença realmente quer que a gente fique ignorante, né? Que a gente entenda menos. Quanto menos entender, menos eu questiono, mais refém eu fico e obedeço, né? E aí a gente precisa entender que o corpo é um processo único e é seu. E você é responsável por ele. E se nós estamos falando de mecânica, na sua grande maior parte das vezes, se você não cuida da mecânica, vai sobrar para a parte elétrica. E a parte elétrica vai trazer consequências sérias. E aí a gente pode estar associado aí a outras doenças, né? Diabetes, hipertensão, as cardiopatias todas, AVCs, infartos, tudo está relacionado ao processo. A diabetes prejudica a coluna ou a coluna prejudica a diabetes? Os dois, mas principalmente a diabetes. A diabetes é uma das piores doenças que existe. Ela vai comendo a gente pelas bordas e é uma doença que não manifesta sintoma, você não tem dor, então assim, ela desregula, ela vai desregulando o teu metabolismo. Então tudo que altera o metabolismo, mexe com o nosso fisiológico e desestrutura o organismo, vai nos debilitar e a gente vai ficando cada vez mais frágil. O engraçado é que às vezes as pessoas que precisam aprender sobre isso é a mesma pessoa que não vai assistir nossa entrevista. Sim, de fato, e por isso que o mundo está doente. Com isso, né?
informação, porque eu entrevistei um urologista esses dias, ele disse, nós temos que procurar a saúde, não doença. Curar a saúde. Então, você tem saúde, a prevenção é o melhor medicamento. Só para você ter uma ideia, eu tenho 14 pós-graduações, mais de 40 formações completas em métodos, enfim, eu sou um estudioso em neurociência, sou master em programação neurolinguística, então assim, eu não paro de estudar. E quanto mais eu estudo, mais eu me apaixono pela saúde. E mais eu repudio a doença. E você está acabando, o doutor também falando você, mas acabando mostrando todas as formas das pessoas não virem até vocês. Sim. Não seria prejuízo isso? Sabe que não? Isso, olha que incrível, isso é uma pergunta que me fazem, mas doutor, você esclarece tudo, você não vai ter paciente. Eu falo, olha, se você fizer metade do que eu estou falando, eu já vou ficar feliz. Sim. Infelizmente... E você também, se fosse atender todo mundo que tem necessidade, você teria que ter 10 clínicas só em Balneário. Também a gente não daria condição, né? Então o que a gente tem que entender é que para cada caso existe uma situação, para cada necessidade existe uma abordagem e também existe coerências. Eu não vou agradar todo mundo, como todo mundo não vai agradar o outro, né? Exato. Então o que a gente se propõe é trabalhar com aquelas pessoas que realmente desejam ter uma vida melhor, que as pessoas que são inteligentes no sentido de querer gastar menos dinheiro, de perder menos tempo e de fazer mais coisas certas e as escolhas certas. E é nesse processo. Sim, né? Nós somos consequência da isso. Hoje é para levar informações para as pessoas. Perfeito, é isso aí. E as pessoas continuam a mesma coisa, cometendo as coisas erradas. É porque na verdade as pessoas querem remediar e elas querem a cura rápida sem menor esforço. Então, para isso, realmente estas têm um mercado ávido para continuar mantendo-as nesse sistema. O que a gente deseja é que você cuide da sua vida, seja responsável pelos seus atos e conte com a gente através de ciência, tecnologia e mais de 20 anos de experiência para te ajudar de verdade. Né? A nossa missão é devolver a qualidade de vida e a função real. Chega de as pessoas dizerem que eu estou acostumado com dor normal. Gente, dor normal não existe. O normal é não ter dor. Né? E para tudo existe uma solução. E a dor é um aviso, né, doutor? Sim, é nada mais o corpo dizendo que algo está acontecendo. Uma última pergunta para nós. Obesidade, logicamente que isso aqui agrava tudo a obesidade, porque desde o início eu disse, o corpo mais pesado, se você carregar, aquelas pessoas lá do Nordeste, geralmente carregava na cabeça, né? Mas acostumava e acabava criavam resistência, né? Mas hoje um corpo pesado, com 100 quilos, 120, 130... Então, adorei essa pergunta para a gente fechar com chave de ouro. Que bom. Por quê? Porque aí a gente quebra o maior mito que existe. A obesidade nunca foi um problema. Sério para a coluna? Sério. Eu só acho que tem dor da coluna porque eu tô pesado. Por quê? A obesidade só passa a ser um problema para a nossa vida quando ela altera os nossos sistemas. Quando eu tenho uma interferência metabólica, que eu possa desenvolver outras doenças como a própria diabetes, como uma hipertensão, enfim. Mas o obeso, o gordinho, não é problema. Por quê? Porque o problema é a força. Vamos pensar comigo rapidinho? Pega um carro 1000. Ponho 5 pessoas dentro, encho o porta-mala e quero subir a Serra de Curitiba a 100 por hora. Como? Um carro 1000 não tem força, não tem torque, não tem potência. Agora eu pego um 2.0, ponho 5, encho o porta-mala, vai subir bem. Exato. Agora, se eu tenho um 2.0, ponho 5, deixo o porta-mala vazio, vai subir melhor. Sim. Então o peso, amigo, é uma armadilha da indústria da doença para vender trilhões de dólares de produtos e neuroses em cima de nós. Então o peso não é o problema. Talvez até a pessoa mais pesada, ela tem uma proteção muscular melhor. Não é que tem uma proteção, é que se eu tiver músculos fortes, compatível com a carga que eu tenho, tudo bem. Eu vou dar conta, porque tem duas pontas. Os super magros, 50% do peso é jogado na coluna, 50% nos músculos. Os super magros não têm músculos fortes, joga o peso pro osso, vão desgastar tanto quanto o super gordo que tem um excesso de peso que vai desgastar. Então, na verdade, não é o peso, é a falta de força. Agora, se eu tiver músculos fortes que sustentem o meu corpo, beleza. Agora, se eu tiver músculos fortes com menos peso, melhor ainda. Vamos voltar a conversar outras vezes sobre Com certeza, assuntos. Será um prazer. Certeza. Olha, eu fiz fisioterapia com vocês e estou aprendendo muito.
Legal. Tudo que nós estamos falando a gente vai aprendendo porque tem coisas tão simples que parece que você é uma coisa grande. Que na verdade querem que a gente ache que existe uma complexidade. E é mais simples do que você pensa e bem menos complexo do que querem que você acredite. Tem gente que vende o problema maior para poder faturar maior, né? Ou para demorar mais para atender, eu acho que é isso, né? Óbvio. E outra coisa, a gente também tem que entender processos, né? Não dá para ser tão ingênuo. Padeiro vende pão, né? Sim. Açougueiro vende carne. Mas um cirurgião, por exemplo, vende cirurgia. Se ele não tiver um trigo bom de lá, ele não consegue ter um Sim, mas o que eu quero que tu entenda é que cada um vai vender o que tem. Exatamente. Se eu estudei para ser um cirurgião, se eu não fizer cirurgia, eu não ganho dinheiro. Exato. Como eu, que estudei para não operar. Exato. Entende? Então, esse é o processo. Agora, quem está certo e quem está errado? Não existe o certo e errado. Existe a indicação correta. Então, o certo é o certo. E o errado é você fazer coisas que as pessoas não precisam. E o maior erro hoje da pessoa é a teimosia. Ah, amigo, isso é a coisa mais óbvia do mundo. Isso não vai acontecer comigo. Enfim. Que bom, que prazer. Bom demais estar com o senhor. Dr. Johnny Jamblowski. É polonês, né? É polonês. Isso, tá aí. Então, no final dessa entrevista, nós vamos ter, não preciso falar os endereços, que é a Fisioterra lá em Joinville e TC em Balneário Camboriú. Nós vamos deixar todos os endereços bonitinhos para vocês, os contatos para vocês. Tem dúvida, tá doendo a coluna? Ótimo, vai tomar um remedinho, vai passar naquele dia, mas no outro dia ela vai causar a mesma coisa. Exatamente. Porque você vai repetir. Ou até pior. Exatamente. Ela vai... Porque na verdade certos remédios eles enganam a doença, Sim. né? Na verdade o remédio é para tirar o sintoma, para reduzir a dor. Reduzir a dor, mas e se ele reduz a dor, sim, aí eu vou ter a falsa sensação de cura. E se eu tenho uma falsa sensação de cura, eu volto a fazer as artes. Se eu volto a fazer as artes e não estou preparado, eu vou piorar. Então eu quero deixar um convite para que vocês venham aqui na Fisioterra de Balneário Camboriú. O Dr. Tiago é o responsável hoje pelo processo de avaliação, de tratamento. Vocês vão ter uma boa orientação. Eu supervisiono todo o processo presencialmente e integralmente junto. Sim. A gente está sempre participando, controlando, trocando informações. Temos todo o apoio. Hoje a coisa mais incrível, o nosso sistema do ITC vertebral, ele tem inteligência artificial. Sim. Então a gente joga os dados do paciente lá, o algoritmo, o robô me dá o tratamento mais precisamente perfeito. Isso é incrível. Não existe nenhum lugar no Brasil que tem esse tipo de situação. Então isso é uma garantia que nós damos aos nossos clientes. Então não existe hoje, só sofre quem realmente não quer. Porque se você investe de forma coerente em você, você vai gastar muito menos dinheiro, muito menos tempo e vai ter muito mais prazer podendo fazer milhões de outras coisas. Tem pessoas que investem um monte num pet, né? Esquece do corpinho, né? Às vezes o veterinário vale mais do que a gente. Exato. Né? E é a questão... Nada contra, a questão da dor. A gente também... Óbvio. Um animal é uma terapia para muitas pessoas, né? Todo animal, todo carinho. Sim. Acho que o carinho trocado transborda da saúde, né? Gera saúde. O animal também é. A mesma coisa. Gente, olha, obrigado por você estar conosco. Obrigado, Dr. Eu que agradeço. E a gente espera que a gente ajude. Nosso programa acontece, logicamente, em Joinville vai assistir a mesma coisa, que é sistema de streaming, pode ser todo o Brasil. E fique com a gente sempre está trazendo informações para vocês, informações de saúde, de negócio que você precisar.